Seja bem-vindo ao canal da RE Treinamentos e Consultoria. Hoje vamos conversar sobre o que é a segurança do trabalho, quais são as maiores dificuldades da segurança do trabalho, o que faz um profissional de segurança do trabalho, tudo aquilo que envolve a área de segurança, tá? Entendendo quais são as maiores dificuldades, quais são as facilidades, entendendo o que eu, como profissional de segurança do trabalho, devo fazer, quais são as minhas obrigações, e o vídeo de hoje vai falar sobre isso. Eu sou André Ricardo Esquibel, proprietário e instrutor de treinamentos da empresa ARE Treinamentos e Consultoria. Então vamos lá para o primeiro tópico do nosso vídeo de hoje, né? O que é segurança do trabalho? Segurança do trabalho em seu conceito geral, ou seja, o que se você for lá e pesquisar numa plataforma de pesquisa, ele vai determinar mais ou menos desta forma. Segurança do trabalho é uma sequência de ações e medidas relacionada à preservação e à segurança durante a sua jornada de trabalho. Algo nesse sentido, certo? Mas, quando você entra na área de segurança do trabalho, quando você vai atuar como técnico ou como engenheiro de segurança do trabalho, você vê que não é só isso. Não é só fazer o que está escrito ali, preservar. Mas preservar é uma palavra que se torna tão ampla, que você tem que criar um sistema de gestão, onde esse sistema de gestão vai ser difundido dentro de uma empresa ou dentro de uma organização, e que todas as áreas devem seguir esses preceitos. Então, quando se fala de segurança do trabalho, né, nesses anos de profissão, eu aprendi que é um negócio bem amplo, algo que você vai ter que se expandir em algumas áreas, ampliar seus conhecimentos para que você conheça segurança do trabalho de uma forma aplicável, né? Então, é muito comum hoje, NRX pede para fazer tal situação, NRY pede para fazer tal situação. Mas quando você vai colocar isso na aplicação, ou seja, colocar dentro da sua rotina de trabalho, você vê que não é tão fácil. Ou você não tem aquela ferramenta, ou você não tem aquele recurso, ou você não tem pessoas enganjadas para fazer aquele ponto se tornar realidade. Então, segurança do trabalho é uma sequência de medidas. E eu sempre falo para qualquer pessoa, tá? Para qualquer pessoa que eu vou dar treinamento, diferente se é para nível técnico, se é para nível de profissionais da área de segurança ou para profissionais que executam as suas rotinas, executam trabalhos fora da área de segurança do trabalho, que quando se faz segurança do trabalho é quando, desde lá do nível mais alto da hierarquia até o nível operacional, todos têm o mesmo sentido, todos seguem as mesmas premissas, né? É muito comum você chegar, né? Até hoje estava conversando com alguns colegas e perguntei, mas e como que vocês fazem segurança do trabalho dentro da sua rotina? Não, até determinado caminho eu consigo fazer. Chega lá em fulano, ciclano, beltrano, eu já não consigo. Porque segurança do trabalho para eles não é uma premissa básica, é uma premissa de segundo patamar. Ou seja, se der tempo eu faço, se não der tempo eu não faço. Então isso infelizmente é uma realidade de algumas instituições, de algumas empresas. Claro que tudo isso pode ser trabalhado, tudo isso pode ser amadurecido. Só depende do profissional que está executando aquela atividade. Quando eu falo ali, segurança do trabalho. Segurança do trabalho, se a gente for pegar NR por NR, começo com NR1, vou lá para NR4, NR5. Cada NR tem alguma premissa que nós devemos atender. Olha só o tão amplo que se torna, né? Então, quando se fala de segurança do trabalho, eu tenho que entender que eu estou entrando dentro de um sistema de gestão onde eu vou ter etapas, processos e treinamentos para que esses processos, essas etapas sejam seguidas por todos os níveis. Lembre-se, né? O engenheiro, o técnico em segurança do trabalho, ele não faz segurança do trabalho sozinho. Eu não coloco a mão na máquina para processar, eu não coloco a mão lá em tal parte do processo para fazer aquele processo, eu não determino quais são os custos que cada área vai ter, eu não tenho, né, que eu sempre falo, cheque para assinar. Então, qual que é a minha responsabilidade, né, como técnico, como engenheiro da área de segurança do trabalho? É mostrar de uma forma eficiente, mostrar de uma forma clara como se deve ser feito, quais são os recursos e quais as etapas que eu devo seguir para chegar ao resultado esperado. Tá? Então, segurança do trabalho é algo muito amplo, que aí a gente vai ter que entrar de ponto por ponto. Eu tenho segurança do trabalho na NR1, legal, na NR2, na NR3, na NR4 e assim por diante.
Tá? Então, toda vez que eu falo de segurança do trabalho, eu tenho que entender que eu estou entrando dentro de um sistema de gestão, onde dentro desse sistema de gestão será aplicado a um determinado público e cada um deste público terá a sua etapa de responsabilidade. Eu sempre falo, entregar o EPI é o mais fácil da área de segurança. Determinar qual é o EPI necessário para tal atividade é o mais fácil na área de segurança. O difícil é você imputar um procedimento, implementar um procedimento onde você tenha que determinar lá que fulano, ciclano e beltrano vai fazer tal etapa do processo e que ciclano, beltrano e fulano vai ter que ser treinado em tal processo. Aí eu tenho que pegar esse funcionário, esse empregado, retirar ele da rotina de trabalho dele, trazer ele para dentro de uma sala, onde ali dentro daquela sala ele vai passar uma certa carga horária. Dentro dessa carga horária ele vai ter que entender todas as etapas do processo, suas responsabilidades e aí retornar para a atividade dele. E aí a gente fica dependente dele se ele vai aplicar ou não. Claro que eu vou fazer inspeções, eu vou verificar se os procedimentos estão sendo seguidos, mas a gente não está full time. Eu não consigo ficar 24 horas, né? Eu não sou onipresente. O único onipresente é Deus, nós não somos. Então a gente vai ter em algum momento, em sua grande maioria da rotina de trabalho, que confiar que aquelas outras pessoas estão fazendo segurança de trabalho. Então onde eu tenho que trabalhar? No outro, né? Aplicar treinamentos, qualificações, fazer com que entendam a real necessidade de fazer segurança do trabalho e o porquê. Né? O porquê? Segurança do trabalho é para a pessoa, é para aquele cara, para o operacional, para o diretor, para o gerente. Eles vão ser os maiores beneficiados em fazer segurança do trabalho. O que faz um profissional de segurança do trabalho? Né? Esse é o segundo tópico do nosso vídeo. Profissional de segurança do trabalho, certo? Lá na NR4 hoje a gente tem o engenheiro de segurança, o técnico em segurança do trabalho, o técnico de enfermagem e o médico do trabalho. São as 4 profissões hoje homologadas pela NR4, né? Algumas empresas têm fonoaudióloga, tem psicólogo, essas profissões ainda não estão homologadas conforme a NR4, mas pelo que eu estou entendendo ali na consulta pública que está tendo agora sobre a NR4, essas funções vão ser incorporadas dentro do quadro da NR4, certo? Mas de qualquer forma, o que o profissional da área de segurança faz? Eu estou falando da parte de segurança do trabalho, não vou citar medicina, tá? Porque medicina é algo amplo e fora do nosso contexto hoje, tá? Então vamos lá. Um profissional de segurança do trabalho, o objetivo principal dele é o quê? Evitar acidente de trabalho. Eliminar com situações, né? Trabalhar na eliminação de situações que possam trazer acidente de trabalho. Mas como assim, André? O cara que tem que eliminar? Não. De hipótese alguma. Qual que é o primeiro trabalho de qualquer tipo de processo? Eu primeiro identifico. Eu tenho que identificar. E o profissional que tem a visão treinada para identificar perigos e riscos, chega em um ambiente de trabalho, a primeira coisa que ele olha de cima e embaixo é ver o que cada um está fazendo, se todos estão utilizando EPI, se todos têm a real condição para realizar aquela atividade, é o técnico em segurança do trabalho, é o engenheiro de segurança do trabalho. Então esse profissional tem como objetivo, né, traçar ações. Em grande parte, o traçar ações é treinamento, é orientação, é fazer lá um relatório fotográfico, trabalhar para eliminar condições encontradas, não só por ele, nós temos condições encontradas por brigada de emergência, por CIPA, pela própria liderança, que isso é show de bola. Eu sempre falo, quando uma liderança chega para um técnico ou um engenheiro de segurança e fala, olha, eu encontrei tal situação e eu acho que a gente poderia melhorar essa condição ou eliminar esse tipo de situação, isso sim é trabalhar com liderança proeficiente na área de segurança do trabalho, né? Aí nós temos lá a própria parte de medicina do trabalho, que em algumas empresas eles fazem vistorias dentro da área, como verificação comportamental, verificação de área, tem N nomes dos programas, né? Então, o profissional de segurança do trabalho, ele é a pessoa que vai identificar, em sua grande maioria, esses aspectos, traçar a melhor forma de eliminar ou reduzir, né? Que ainda no Brasil a gente tem o eliminar ou reduzir, né? Reduzir para uma condição aceitável, aquela tal condição. Então isso é responsabilidade do profissional de segurança do trabalho. É aquele que vai chegar no ambiente de trabalho, entender o que está sendo feito. Sempre falo, pessoal, entenda o que aquela equipe, aquele grupo de pessoas está fazendo, entenda as suas particularidades e aí sim você vai julgar. Julgar no bom sentido, tá? Entender se está sendo bem feito ou se tem alguma coisa para ser melhorada, alguma condição.
Aí a condição é tendente à empresa, ou você tem também o comportamento, ou hoje pessoas chamam de comportamento inadequado, ato inseguro, tem N formas de se falar, né? Mas eu vou citar aqui comportamento inseguro. Ou seja, se tem algum profissional trabalhando de uma forma que não deveria estar trabalhando, ou está trabalhando, mas deveria estar preservado por um equipamento de segurança, ou um treinamento adequado. Então, o profissional de segurança ele vai chegar com esses dois intuitos. Buscar condições, né? Ver se tem algum tipo de incondição, algum tipo de situação que possa trazer dano ao funcionário tendente ao ambiente de trabalho e buscar informações relacionadas ao empregado, ou seja, eliminar as condições de comportamento inseguro. Isso é a essência do profissional de segurança do trabalho. Ah, André, eu já ouvi pessoas falando que quando eu chego no ambiente de trabalho, eu tenho primeiro já chegar e chutando tudo, né? Tem muita gente que já chega abordando de uma forma mais ríspida, vamos dizer assim. Eu sempre orientei, sempre passei para todas as pessoas que trabalharam comigo ou que tiveram algum momento comigo, que cheguem, observem, depois você observe. Depois você vai tratar com a pessoa, com o líder, buscar o líder, fazer com que ele entenda qual o seu objetivo ali, né? Porque é muito comum você chegar em um líder e falar assim, lá vem aquele cara chato de novo, ah, lá vem aquele fulano, ou o técnico de segurança aqui, Deus me livre, é muito chato, gente, nunca vi, esse cara aqui só vem aqui para achar dor de cabeça. Para que o líder comece com o líder entendendo que você está ali para ajudar. Você não está para atrapalhar e nem para tornar a vida dele mais difícil, e sim para ajudá-lo. Porque um acidente de trabalho vai parar com o processo dele, vai desmotivar a equipe, que não tem coisa pior do que numa rotina de trabalho você chegar, tá todos ali, os 10, chega um determinado horário do dia, uma das pessoas se acidenta, tem que ir para o hospital, a moral da equipe cai de uma forma, a produtividade diminui, tudo isso tem que ser levado em consideração. Vender segurança do trabalho é importantíssimo. Então, essa é uma obrigação, tá? É uma das obrigações do técnico, é vender segurança, sempre falo, né? E nós todos somos vendedores. Todos. Eu vendo, vocês vendem, cada um de vocês vendem algo, ou vendem um objeto, né, algo, ou vendem uma ideia. E nós da área de segurança do trabalho, nós vendemos o quê? Uma ideia. Qual que é essa ideia? Que preservar, garantir a integridade do próximo, entender que o próximo tem que estar em segurança e realizar a sua atividade. Ponto. Tá? Então isso é uma das obrigações da área de segurança do trabalho. Voltando lá para o nosso contexto, então, o profissional da área de segurança ele tem que ir nesses dois âmbitos, né? Claro, tem a parte comportamental e a parte de condição. Entendendo essas duas etapas, o que ele também tem além disso? Ele tem a parte de gestão, que é a gestão um pouquinho mais ampla, né? O que é gestão? Eu tenho que fazer gestão de todas as NRs, tenho que fazer gestão de leis complementares, de normativas, no caso do Corpo de Bombeiro, de INs, IT, tem N situações, né? Eu tenho lá um sindicato local que é pertinente, os caras são bons e fazem bastante questionamento referente à segurança do trabalho. Então vamos lá, nós já tivemos duas, né? Que é entender a questão comportamental e condição. A terceira, a gente vai entender o que é gestão de segurança do trabalho, ou seja, eu tenho que fazer gestão sobre tudo aquilo que eu tenho no meu campo, né, de atuação. E em quarto, atender órgãos externos. Né? O que é atender órgãos externos? Vai desde um sindicato até um auditor do Ministério do Trabalho e Emprego. Eu tenho que atender também as minhas lideranças, os liderados deles. Então, o profissional da área de segurança do trabalho, ele tem como obrigação essas premissas. São premissas básicas, né? E cada empresa tem a sua forma. Não tem uma receita do bolo, uma única receita do bolo. Então, se você for trabalhar na multinacional, você pode trabalhar com normativas externas que atende normativas internas. Se você for trabalhar numa empresa onde ela tem um número menor de profissionais, a sua carga funcional referente à área de segurança do trabalho vai ser menor, mas você vai ter atividades para fazer. Então, diferente do tamanho da empresa que você atende, você tem uma rotina para seguir. Então, o profissional de segurança, dentro dessa rotina, ele jamais pode esquecer que o maior objetivo dele é preservar e garantir que os profissionais que estão dentro daquela empresa não sofram um acidente de trabalho. E sempre tenham em mente que nós, da área de segurança, não somos totalmente responsáveis por fazer e praticar segurança no dia a dia. Nós somos uma etapa do processo. E outras pessoas, outros setores, outras pessoas têm também as suas responsabilidades.
obrigações tem N obrigações, né? Eu sempre falo que, dependendo do tamanho da empresa, você vai demorar de 2 a 3 anos para colocar um sistema de gestão de segurança do trabalho eficiente e autossuficiente, que é o importante. Eu implantar lá, vamos botar o exemplo, o DDS, né, que é um dos programas que grande parte das empresas tem dentro da sua rotina, tem dentro da sua jornada e dentro do seu sistema de gestão, é um DDS eficiente. Como que eu faço um DDS eficiente? Quem faz DDS eficiente é o profissional da área de segurança do trabalho. Não é assim. Quem faz um DDS eficiente, que tem uma eficiência alta, é aquele profissional que está lá dentro da sua jornada, né? Daqui um pouquinho o rapaz que faz lá a atividade na sua essência, aquele que conhece o processo a fundo, ele vai fazer um DDS com maior proficiência para aquele assunto, para aquele tema, do que qualquer outro profissional daquela empresa. Então, a obrigação do profissional da área de segurança é treinar, é mostrar para aquela equipe, para aquele time que segurança do trabalho, cada um tem sua responsabilidade. Vocês perceberam que a palavra responsabilidade vem muito nesse vídeo? Por quê? Porque as pessoas não entendem dessa forma. Tem um técnico de segurança, eu já escutei muito isso, tá, pessoal? Já escutei muito isso na minha vida. Procura lá o André, que é da área de segurança do trabalho, ele vai saber te falar. Aí você chega e fala pro cara, mas a gente não tinha conversado que isso é uma responsabilidade sua? Mas eu esqueci e não faço. Então, é difícil na sua rotina, no seu dia a dia, fazer segurança do trabalho. Mais difícil ainda é você colocar com as outras pessoas, fazer com que as outras pessoas entendam que segurança do trabalho é responsabilidade delas também. Então, isso é o contexto. Isso que eu sempre falo para qualquer profissional. Aprenda a mostrar para os outros o que é segurança do trabalho e para que eles entendam como se faz segurança do trabalho. E aí sim você vai ter um sistema de gestão e uma equipe atuante na área de segurança do trabalho. Porque uma equipe atuante na área de segurança do trabalho não é só o técnico, não é só o engenheiro de segurança do trabalho. Né? É o profissional que está lá executando, é o líder dele, é o supervisor, o coordenador, é ciclano, é beltrano, é diretor, é gestor, quem quer que seja. Quando você chega na instituição e todos sabem quais são os conceitos daquela empresa referente à segurança do trabalho, você vai ver que o número naquela placa que grande parte das empresas tem, né? Estou tantos dias sem acidentes, vai ser bem maior. Vamos lá então para o nosso quarto e último tópico desse vídeo, né? Quais as maiores dificuldades da área de segurança do trabalho? Se a gente fosse listar aqui, a gente ia ficar umas 5, 6 horas listando, né? Mas em sua grande maioria, os profissionais da área de segurança do trabalho têm, eu estou dizendo aqui, o conceito e entendimento do André, tá, pessoal? Daqui um pouquinho o profissional pode chegar e falar, eu não entendo dessa forma, André. Então, entendimento meu, com os meus quase 15 anos de profissão e quase 17 anos para 18, quase ali de carteira assinada, né? Deu um vídeo desse, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Tudo que eu passei até chegar na área de segurança do trabalho. Então, vamos lá. Então, quando se fala em dificuldades, eu tenho dificuldades de gestão, eu tenho dificuldades de campo, né? O que é dificuldade de campo? Aquela pessoa que é um pouquinho mais problemática referente ao atendimento às normas de segurança. Eu tenho dificuldade de conexão com outros órgãos, né? Desde Corpo de Bombeiro, Ministério do Trabalho e Emprego, Vigilância Sanitária e N outros órgãos que podem afetar sindicato. Então, essas são as dificuldades. Lá, gestão. Né? Gestão não é só fazer papel, eu sempre falo, gestão é você conseguir aplicar aquilo que você imputa dentro do seu sistema de gestão. Eu apliquei um checklist para fazer a cada 15 dias, lá no meu diário de bordo, a cada 15 dias para fazer extintor, né? Inspeção de extintor, de tais extintores de tal local do ambiente. Legal, você criou um procedimento, você disse que ia fazer a cada 15 dias, mas chega a cada 15 dias você não consegue. Por quê? Porque nossa área, ela é uma área que você chega no final, ufa, hoje eu consegui fazer tudo, amanhã eu vou fazer inspeção de extintores em tal local do ambiente de trabalho. Chega no outro dia, tu tem um acidente que aconteceu no turno noturno, ou você tem lá na tua portaria um órgão fiscalizador te esperando, ou você tem um gestor que apareceu, ele sonhou com uma demanda de noite, e aí o que acontece? Chega às 8 horas da manhã, chama. E a minha rotina, a minha gestão, meu processo de gestão do tempo foi tudo de água abaixo agora. Por quê? Porque toda a programação que eu tinha feito no dia anterior para aquele outro dia vai de água abaixo.
né? E quando se fala aí de sistema de gestão, então eu tenho que não só criar um processo, né? Criar esse processo, ou seja, criar esse procedimento, como vai fazer e executá-lo, né? Lá dentro da NR35 fala planejar, organizar e executar. Eu sempre falo, planejar é a primeira etapa. O que eu vou precisar? Quais são as ferramentas que eu vou utilizar? Quais são os recursos alternativos que eu vou ter ali para executar aquela atividade? Depois em organização. Organização. Eu tenho todas as ferramentas e os materiais que eu coloquei no meu planejamento? Tenho, show de bola. Tenho os recursos humanos, né? Que é todas as pessoas necessárias para realizar tal atividade? Tenho, show de bola. Tenho lá todas as permissões, todo mundo tem o treinamento adequado, todo mundo tem o conhecimento sobre perigos e riscos daquela atividade? Tenho. Aí sim eu vou dar a sequência para execução. E não adianta eu organizar e planejar e executar algo totalmente diferente daquilo que eu planejei. Ah, André, mas pode acontecer de na hora de você chegar e fazer a atividade, não acontecer da forma que você planejou. Legal, mas aí você tem que voltar e fazer o quê? Um novo planejamento. Ah, mas isso é perca de tempo. Eu já vi gente, pessoal, sem brincadeira nenhuma, tá? Eu já vi situações onde o cara fala, 2 minutos, André, eu faço a atividade. E você está me pedindo 1 hora para planejar essa atividade. E vai lá em 2 minutos sofre um acidente. Então, o planejamento e a organização é algo necessário para o seu trabalho. Então, organize, planeje e depois execute conforme você planejou, usando os recursos que você colocou na sua organização. E aí sim você vai estar fazendo um trabalho de forma segura. Tá? Então, as maiores dificuldades é ambiente de gestão, né? Aquilo que tende a gestão na parte de segurança do trabalho, a população, ou seja, as pessoas que estão envolvidas naquele processo, não é só o pessoal da área de segurança, tá? Então a gente está falando de ambos os níveis aí. Então nós temos lá aquele profissional que ele brigou com a mulher, porque a mulher dele fez ele lavar a louça na noite seguinte, e ele chegou não muito bom da cara. E ele decide naquele momento não utilizar o equipamento, não respeitar os procedimentos, e aí então você tem uma dificuldade como pessoa, né? Ou você tem isso, existe infelizmente em alguns momentos, particularidade que as pessoas em momento algum querem utilizar equipamento de segurança. Eu sempre conto uma história que eu recebi numa das empresas, que uma pessoa, uma senhora, ela chegou em mim, ô técnico, tudo bem? Tudo bem? Como que você está? Tô bem, tô bem. E a senhora? Tô bem, eu não vou poder mais usar o calçado de segurança. Por quê? Por que a senhora não vai poder usar? Tá apertando teu pé, tá isso, tá aquilo? Não, é porque toda vez que eu coloco o meu calçado de segurança me dá dor de cabeça. Eu parei, pensei, olhei e falei, mas não tem como isso acontecer, né? E aí, depois de um tempo, um colega de trabalho falou, você não entendeu, André, é que quando ela tem que colocar o calçado de segurança, logo depois ela tem que trabalhar, aí dá dor de cabeça, né? Então, você vai ter muita dificuldade com o fator humano. O que é o fator humano? É tudo que tem das pessoas que estão envolvidas naquele processo, tá? E aí nós temos lá os órgãos externos, que isso aí é outro conteúdo para outro vídeo. Cada órgão tem sua particularidade, sua forma de atuar, mas em sua grande maioria bate na porta da tua empresa e você tem como obrigação recebê-lo e mostrar as informações que são pedidas. E esta é alguma das dificuldades do processo de segurança do trabalho, tá? Então a gente está falando aqui, claro, que se a gente for abrir isso, a gente vai ficar falando horas aqui sobre segurança do trabalho e suas dificuldades, desde como gestão, pessoas, órgãos externos, órgão interno, né? O que é órgão interno? Aquilo que tem de outros setores vir também falar sobre segurança do trabalho ou atuar sobre a área de segurança do trabalho. Então tem N fatores que a gente tem que levar em consideração quanto dificuldades. Mas os dois maiores é gestão e pessoas, tá? Mas isso tudo é trabalhável, eu sempre falo, tá pessoal? É dificuldade, eu vou então abandonar. Não, eu tenho que fazer um planejamento, organizar os recursos e fazer com que esses recursos sejam trabalhados durante a execução, que são pessoas e gestão, tá bom? Legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, certo? É um vídeo para a gente entrar um pouquinho no contexto de segurança do trabalho. Então a gente tem toda semana, terça-feira, às 16 horas, um vídeo sendo carregado aqui no nosso canal do YouTube. E aí você pode, toda semana a gente vai falar de um assunto e um aspecto diferente relacionado à área de segurança do trabalho, tá? Gostaria de convidar a cada um de vocês que nos siga nas redes sociais, tanto no Instagram, Facebook e LinkedIn, né, no @RE Treinamentos e Consultoria. Se inscreve aqui no canal também, né? Se inscreve no canal, aciona o sininho para que a gente te notifique toda vez que for carregar um vídeo novo e que você esteja por dentro aí dos assuntos relacionados à segurança do trabalho. Espero que você tenha gostado desse vídeo.
Agradeço, né? Agradeço aí de coração cada um de vocês que assistiu. Deixe o seu gostei, deixe o seu comentário, alguma dúvida, uma ideia de vídeo que vocês acham. André, vamos falar sobre isso, sobre tal aspecto da área de segurança do trabalho. Vamos convidar tal profissional para falar sobre segurança do trabalho e aí a gente vai desenvolvendo alguns materiais, desenvolvendo aqui para o canal do YouTube e também vamos compartilhar em outras redes sociais. Tá Muito obrigado e lembre-se, segurança do trabalho, a arte de preservar vidas.